Isaías 49, versículo 17. Dá para segurar mais um pouquinho? Prometo que vai ser bem rapidinho. Por favor, segura. Não queria perder esse clima, essa atmosfera. Durante muito tempo eu não conseguia entender o porquê que quando Deus me ungiu ao ministério pastoral, eu fui ungido numa igreja apostólica. E eu confesso que eu tive outras oportunidades, mas ali naquele lugar foi o lugar onde Deus usou a minha pastora de forma tão firme, E naquele lugar então, o Senhor resolveu mexer com as minhas estruturas. Ou com a minha estrutura. Irmão, e de lá para cá eu venho, são 13 para 14 anos, eu venho me sentindo a cada dia tão tomado por essa presença. Quando eu olho 14 anos de ministério pastoral, eu digo assim: Deus, como é que tudo isso passou tão rápido? Porque eu sinto a mesma alegria, eu sinto o mesmo vigor, eu sinto o mesmo entusiasmo, eu sinto a presença, aquele nervosismo de quando estou aqui para ministrar, para pregar, para ministrar uma palavra para vocês. E o quanto Deus tem nos enchido nesses dias, sabe? O quanto Deus tem falado a respeito de visão e de palavra, que precisam estar no mesmo nível. Porque às vezes Deus te dá uma visão, e a visão que Ele te dá é tão sublime, mas quando você tem que verbalizar isso, você não consegue. E eu gosto do Evangelho de Mateus, já estou pregando daqui por diante, eu gosto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, a partir do seu versículo de número 18. Eu gosto do texto, eu gosto de quão rico ele é. E o Senhor vira assim: também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu já ministrei sobre isso. Quando ele diz tu és Pedro, ele está dizendo tu és Petros, pequeno fragmento de pedra. E quando ele diz assim, e sobre esta pedra, ele está dizendo, e sobre esta pedra, Petra, pedra principal, pedra angular, pedra de esquina. Ou seja, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, também eu te digo, tu és Pedro, Petros, e sobre essa pedra, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele vai dizer assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E ele diz assim: e o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Você sabe que para ligar alguma coisa você precisa verbalizar. Me ajuda, você precisa verbalizar. E Deus tem dado visões a pessoas aqui nesse lugar. Deixa eu repetir isso: Deus tem dado visões a pessoas aqui nesse lugar. Mas o nível da tua visão ainda lhe falta algumas coisas. Ou seja, você tem uma visão, mas você não consegue verbalizar dentro da amplitude da visão que Deus te deu. Você está entendendo? Diga amém. Deus te dá uma visão, você vê que ela é grandiosa, mas você não consegue liberar palavras que venham te fazer entender, ou te fazer viver, ou entrar dentro da visão que você recebeu. E eu quero então te dizer que a sua visão, ou seja, você precisa estar no nível de visão onde as palavras que saem da sua boca acompanham a visão que você tem. Pegou na função hoje? Está complicado aqui? Está dando para entender? Você precisa ter, ou seja, você precisa ter a visão e exteriorizar a visão através da tua boca, através de palavras que vão sair da tua boca, como pontos de ligação. O texto vai dizer assim: olha, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você tem, ou sobre a tua vida, existe algo tão poderoso, pois Ele te deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Não é um texto que tu lê de forma corrida ou de forma batida, mas é
tempo em que a igreja precisa entender que sobre ela existe autoridade e existe poder. Ou seja, tem poder na palavra que sai da tua boca. Você entende? Você compreende que tem poder da palavra que sai da tua boca? Você compreende que quando você está aqui e você libera para alguém que não está aqui, essa palavra ecoa, ela vai longe. Aquele centurião vira para Jesus: Senhor, libera apenas uma palavra para o meu servo e ele será curado. Tem palavras que ecoam, irmãos. Tem palavras que quando você está aqui, quando nós estamos no mesmo ponto de ligação, essas palavras ecoam no mundo espiritual, sabe? E eu vou dizer algo para vocês aqui: eu sou bom em liberar palavras. Não é bom no sentido de melhor que você, não, bom no entendimento, bom naquela pessoa que diz assim: eu entendi que se eu liberar uma palavra no nome de Jesus, milagres extraordinários acontecerão, pessoas serão alcançadas pelo poder levanta a tua mão que eu quero aquecer hoje a tua vida. Pessoas serão alcançadas pelo poder da palavra que sair da tua boca, eleita do Senhor. E esse texto nós vamos estar falando sobre esse texto durante alguns cultos, somente em cima desse versículo. E nós vamos ler esse versículo na Almeida primeiro, e depois eu vou te dar outras versões. E nós vamos dar uma viajada no texto. O texto diz: os teus filhos virão apressadamente. Olha o que diz o texto, Isaías 49, versículo 17. E os teus filhos virão apressadamente. Ele vai projetar para a gente: apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Então, deixa eu repetir de novo: os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores. Paulo vira e diz assim: uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. E ele vai dizer assim: grandes são os meus adversários. Repita comigo: quer viver coisas grandes? Quer viver coisas grandes? Isso, vira para a pessoa do teu lado e diga assim: quer viver coisas grandes? Se prepare, porque grande também será a quantidade dos teus inimigos. Você entendeu? Diga amém. Tem gente que quer viver coisa grande, mas quando começa a espreitar, essa pessoa quer fugir, quer correr. Deus, e aí eu gosto de uma frase de Mahatma Gandhi, que diz que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Quando você conhece o teu inimigo, quando você conhece o poder que está sobre a tua vida. Você lembra daquele caso em que o moço está indo para buscar água para Eliseu? Ele abre a porta, ele vê que a cidade está completamente cercada. Ele fecha a porta e diz: meu Senhor, a cidade está cercada, completamente cercada. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que nós vamos fazer. E aí Eliseu olha para aquele menino, para aquele moço, e diz assim: vem cá, deixa eu colocar a mão sobre a tua cabeça, deixa eu fazer uma oração. E ele ora dizendo: Senhor, abre os olhos dele. Como pode a gente estar no mesmo ambiente com visões diferentes, irmãos? Como pode estarmos debaixo do mesmo teto e as nossas visões serem tão diferentes? Como é que pode isso? Como é que pode? E aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos do moço. Repita comigo: hoje é um dia que Deus vai abrir olhos aqui nesse lugar. É um dia que Deus vai abrir olhos aqui nesse lugar. E aí quando Deus abre os olhos do moço, o moço contempla carros e cavalarianos. Eu gosto em uma Bíblia de estudo que fala sobre milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Você sabe que o inimigo podia ser contado, mas o número de anjos não podiam ser contados, ou não podem ser contados. E carros e cavalarianos e milhares, me ajuda aí, milhares e milhares e milhares de anjos. Deus está falando sobre um tempo da tua vida que Ele quer abrir a tua visão, e Ele quer expandir a tua visão, e Ele quer ampliar a tua visão.
para que você consiga com a tua boca externar aquilo que você já viu. Você entende? Há pessoas que receberão visões proféticas, visão de profeta. Deus quer incendiar profetas nesse lugar, irmãos. Profetas, pessoas que vão ver além do seu tempo. Aqui está um caos ao meu redor, mas Deus não me prende nessa visão temporária daquilo que eu estou vivendo. Paulo fala sobre isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele vai dizer: a minha tribulação é leve e momentânea. Repita comigo, vai. Diga: a minha tribulação é leve e momentânea. Diga assim: vai passar. Diga: vai passar. Diga: eu vou vencer. Você bate palma para Jesus. Aleluia. Vai passar. Aquieta o teu coração. E eu quero levar esse texto hoje, falar a respeito da sua vida. Nós vamos ler aqui em outras versões, e a gente pode, se estiver pronto aí, já pode colocar uma outra versão para a gente. E nós vamos então te mostrar. Tem uma versão aqui que diz assim: os teus filhos, ou seja, que são os construtores, os teus filhos, que representam os construtores, virão apressadamente, ao ponto que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Desculpa, porque é a mesma versão que estávamos lendo, mas com uma imagem. Então, repita comigo: os teus filhos virão apressadamente. Repita comigo assim: os teus construtores virão apressadamente. Vai, continua lendo, vai, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores. Deus está dizendo: continua construindo na tua vida. Continue construindo na tua vida, pois os seus destruidores vão se cansar. Eles estão vendo que, por mais que eles tentam destruir ou tentem destruir, você é um construtor nato. Você precisa construir, porque aqueles que Deus programou para que estivesse do seu lado, eles chegarão. É um tempo, mas eu não estou vendo nada. Construa. Eu estou falando a respeito da sua vida, mas os meus inimigos têm se levantado, pastor. Não pare, não, continue acreditando e construa. Se eu repetir para você: construa. Pode passar a outra versão que você botou agora há pouco, Mateus. Isso, os teus filhos, repitam comigo: os teus filhos retornarão muito rápido. Eu não sei se você entende isso, mas o povo judeu entende a forma de manifestar o futuro. De que forma é? É colocando a mão na barriga. É claro que vocês mulheres geram, e eles entendem que todas as vezes que eles colocam a mão na barriga, eles estão dizendo, ou eles estão acreditando, de que eles estão manifestando em Deus o futuro da vida deles. Deixa eu falar para você: você precisa aprender a gerar no mundo espiritual. Você precisa aprender a viver aquilo que Deus já separou para a tua vida. Então construa, continue construindo, pois você não sabe o tempo da manifestação de Deus na tua vida. Continue construindo. A Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem, eles tentam impedir Neemias de continuar a construir o muro. E Neemias manda um recado: diga para eles
que eu estou ocupado, eu tenho algo definido no meu coração, já existe algo elaborado dentro de mim, e eu não vou recuar, eu não vou me afastar daquilo que Deus semeou dentro de mim. Eu não posso me encontrar com vocês, eu não tenho tempo para vocês. Se eu repetir, os teus destruidores vão se cansar, porque enquanto eles derribam, você constrói. Enquanto, sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto tem uma outra versão aqui, que diz que os seus construtores são mais rápidos do que os demolidores. Eles destroem, mas você constrói. Eles destroem, mas você constrói. Só que você constrói muito mais rápido do que eles destroem. Você está entendendo? Diga amém. Eles estão destruindo, mas a tua construção está muito mais rápido do que os teus destruidores. Então Deus está dizendo para você: os teus demolidores, continue construindo. Seus construtores são mais rápidos do que os seus demolidores. As equipes se foram para sempre. Eu gosto dessa versão. Essa versão diz que as equipes, repita comigo, as equipes, mostra um inimigo tão estrategista, que ele formou equipes. Como é que é, pastor? Isso, equipes. Você já viu os gafanhotos atuando? Primeiro vem um, come o fruto. Depois vem outro, come a folhagem. Depois vem outro, come o tronco. E por último vem outro e come as raízes. Cada um espera o seu tempo. Nenhum atropela o tempo do outro. Então tem uma equipe de destruidores que se levantaram contra a tua vida. Só que nessa versão diz que os construtores são mais rápidos do que os demolidores. E as equipes se foram para sempre. Você entende? Você entende aquele pai que vira para Jesus e diz assim: olha, eu já levei o meu filho nos discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada com ele. Está manifestado. O demônio joga ele na água, lança ele no fogo. E Jesus pergunta: há quanto tempo se sucede isto? E eu já ministrei sobre a vida de vocês, é uma pergunta: quanto tempo se sucede isto? Afinal de contas, ele não é Deus? Não é 100% homem, 100% Deus? Não sabe de todas as coisas? Então por que ele pergunta: há quanto tempo se sucede isto? Porque ele quer mostrar para o pai: por que tu esperou esse problema crescer dessa maneira que cresceu, para agora você vir me apresentar esse problema? Por que você não me apresentou o problema enquanto ele era pequeno? Mas vou fazer o seguinte contigo. Primeiro eu trato com o pai. Existe um Deus que deseja tratar, e eu gosto de ministrar sobre isso, primeiro com os pais. Olha para mim. Alguns problemas não estão nos seus filhos. Dói, né? Dói, mas é verdade. Alguns problemas não estão nos seus filhos. Paulo vai dizer assim: aqueles que participam indignamente do corpo e do sangue tornam-se réus, doentes. E ele vai dizer assim: e não poucos os que dormem. Os que dormem tem duas versões: dormir porque estão vivos porém mortos, e que a segunda versão, que de fato estão mortos ou que morrem porque participam indignamente. Entende? Então alguns problemas que têm se apresentado na sua casa, algumas coisas, a solução está em você, papai, em você, mamãe. Se posicione. Depois que você se posicionar, irmãos, o diabo vai correr, Satanás vai fugir, pois ele não pode resistir à presença de Deus que vai se fazer na tua casa e no teu lar. Não reclame de A, de B, de C, nem de D. O problema está na tua casa e o problema é seu. O problema é mamãe e papai estão uma desarmonia, tá tudo errado. Tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. E no final, a gente ainda pega o cálice, pega o pão, levanta como se tudo fosse natural. Eu estou comendo o pão, representando o corpo,
E eu estou bebendo suco de uva representando sangue vertido na cruz do Calvário. O único sangue que não mancha, que purifica, que limpa. Aí eu levanto os elementos e estou dizendo: Deus, esse é o seu pão. Aí estou comendo indignamente, e a minha casa está perecendo, porque quando eu como de forma indigna, quando eu bebo de forma indigna, o Senhor não pode agir. E você dá possibilidade, e você abre uma porta para que o inimigo atue na tua vida. Pegou ou não pegou, ou quer que eu desenhe? Os seus construtores são mais rápidos do que os seus demolidores. E as equipes, diga assim: essa noite todas as equipes do inferno vão partir para sempre. Aí Jesus vira, olha o que Jesus faz. Ele vira, primeiro ele está conversando com o pai, porque ele precisa tratar a geração dos pais. Então repita comigo: primeiro ele trata com os pais, para depois tratar com o filho. Aí, isso, o garoto lá endemoniado, rolando e tal, aquela coisa toda, fazendo aquela vergonha. Aí Jesus dá uma palavra, diga assim, repita comigo: Jesus dá uma palavra para o demônio, que é: sai dele e nunca mais volte. Sabe o que Deus está dizendo? Que existem problemas na sua vida que vão embora para nunca mais voltar. Os seus construtores são, me ajuda? Mas é legal, né? Porque a imagem diminui a luz para a gente, Mateus. Eu sei que é muita coisa na tua cabeça hoje aí, mas olha, é uma asa de um avião, né? É bom quando você está viajando. Eu gosto de sentar na asa, sabe? Não na asa do lado de fora, né? Mas nas cadeiras que a gente chama de cadeiras da asa. Por quê? Porque minhas pernas são compridas e as outras cadeiras de voo econômico, eu fico todo doído. Então, as cadeiras, elas têm um espaço maior, né? Da asa. Entende? Seus construtores são mais rápidos. Já tentou ir para São Paulo de ônibus? Quem já foi para São Paulo de ônibus? Quanto tempo? 6 horas? 7 horas. De avião? 45 minutos. Quantos minutos? 45. Quem já foi para o Nordeste de ônibus? Nordeste. Quantas horas? Quantos dias? Quantos dias? De avião? 2 horas e 45 minutos. O Senhor está virando para você, está dizendo: é um tempo novo na tua vida. É um tempo que os teus demolidores vão vir, sabe, com marreta e tentando destruir. Mas os teus construtores estão vindo, eles estão sacudindo, eles estão empolgados. Enquanto os teus demolidores tentam destruir, os teus construtores foram chamados para edificar. Oh! Repita comigo: quando nós nos posicionamos, a velocidade dos meus inimigos diminui. Tem uma outra versão que diz assim: seus filhos, ou seja, edificadores. Eu quero falar um pouquinho sobre a tua casa agora. Seus filhos, edificadores, que são os edificadores, apressam-se em voltar. Eu gosto muito daquela canção: o filho perdido vai voltar para casa, e quem não é de casa, pode ficar aí mesmo, que eu estou nisso aí contigo. Vamos repetir? O filho perdido vai, e quem não é de casa, muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos, Deus já, aos anjos, ao corvo,
Se eles... Bate, se é para ele, bate. E aqueles que a despojaram, é claro que esse texto aqui está falando sobre o povo de Israel. No próximo culto eu vou falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu resolvi não entrar nisso. Que recai sobre nós. E afastam-se de você. Deixa eu falar algo aqui? Vai doer, hein? Está preparado? Põe a mão no coração e diga assim: pode falar, Jesus. Tem algumas pessoas que Deus vai afastar de você. Tu já viu na instituição da ceia, quando o apóstolo Paulo vai dizer, e ele começa a declarar isso de forma tão firme, não precisa projetar para a gente não, tá? Ele começa a declarar que a mesa não é dele. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, repita comigo, na noite em que foi traído. Eu já ministrei sobre isso, porque todo traidor precisa de uma noite para trair. Repita assim: por que o traidor não trai de dia, pastor? Pergunta para o pastor: por que o traidor não trai de dia? Porque o dia revela, irmãos. Então tem gente que caminha contigo de dia que vai te trair à noite. Pegou ou não pegou? Caminha contigo de dia, mas vai te trair à noite. Mas não se preocupa, porque Deus está dizendo que vai afastar de você. Pegou no teu espírito? Então não se assuste. Não se assuste. Se Deus remover pessoas do teu meio. Posso continuar aqui? Posso? E esse texto nós estamos falando de algo que se manifestou há mais de 3.000 anos atrás, irmãos. Mas com um poder tão grande na nossa vida nesses dias. Sabe? E eu quero falar sobre a sua casa. Seus filhos, eles vão se apressar em voltar. A sua casa será conhecida como a casa bendita do Pai. Posso ir mais? Posso. Eu li, na minha camisa, Josué capítulo 24, versículo 15. Eu li aqui, abri o culto com ele. Deixa eu falar sobre a tua casa. E nesse texto de Josué, esse eu preciso projetar, Mateus. Josué está declarando o seu posicionamento diante do povo. Ele diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Só que eu já estou definido no meu coração. Vem cá, amor. Eu já estou definido. Eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso roubar você dessa posição que você está? Você pode ficar de pé aí? Você vai voltar a sentar que eu vou terminar a minha mensagem, amém? Você está próximo de alguém da tua família? Você está próximo? Você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Quando você se posiciona, os seus filhos, os edificadores, eles se apressam.
Deus tem pressa na vida de algumas pessoas, você entendeu? Diga amém. Deus tem pressa, olha para cá, olha para cá. Deus tem pressa na vida de algumas pessoas. Diga, Deus tem pressa na vida de algumas pessoas. Diga, Deus tem pressa na vida de algumas famílias aqui representadas no nome do Senhor Jesus. O inimigo não pode com você, não pode com a tua família, não pode com você, não pode com os teus filhos. Os teus filhos serão conhecidos como os rebentos da oliveira. Vai dar tudo certo. Eles vão prosperar. Uau! Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto final. Acabou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que agora eu quero falar da tua casa espiritual. Eu quero falar da tua casa espiritual. E esse texto diz: seus filhos vêm. Seus filhos, cadê o Mateus? Está aí? Seus filhos vêm com rapidez. Seus filhos vêm, não era para ter saído daí, tá? Seus filhos vêm com rapidez. Diz o texto, olha para cá, amados. Seus filhos vêm com rapidez. Seus destruidores e saqueadores abandonam e vão embora. Repita comigo: seus filhos vêm com rapidez. Seus destruidores e saqueadores a abandonam e vão embora. Deixa eu falar a respeito da sua casa espiritual. Maior é aquele que está conosco. Nós não estamos debaixo de uma palavra de homens. Os homens disseram que nós não suportaríamos o tempo da pandemia. Os homens disseram que nós fecharíamos a nossa igreja. Mas eu não estou baseado na palavra de homens. Eu estou baseado na palavra de Deus. Deus deu um sinal para nós e Ele garante. Então esse tempo é o tempo que os destruidores e os saqueadores vão abandonar e vão embora. Diga assim: nós, nova unção. Diga: nós vamos crescer. Diga assim: nós vamos crescer para a esquerda. Vai, a tua esquerda, vai. Isso, a tua, que é a minha direita. Diga, nós vamos crescer para a esquerda. Nós vamos crescer para a direita. Diga assim: terrenos em volta. Preparem-se, porque está se levantando um exército poderoso. Porque os nossos saqueadores vão embora e nós ocuparemos as terras assoladas. Eu falei sobre a sua casa. Eu quero pouca movimentação aí atrás, por favor. Eu falei sobre a sua casa. Ouviram aí? Eu falei sobre a sua casa. Eu falei sobre a sua casa espiritual. E eu preciso encerrar falando sobre a sua cidade. Sobre a sua cidade. E para encerrar, com você ainda de pé, a gente encerrar agora. Tem um texto que diz que em breve seus descendentes voltarão e todos que procuraram destruí-la irão embora. Pastor, por que o senhor está falando sobre a minha cidade? Porque existem algumas transformações
que precisam acontecer na minha cidade. Existem algumas transformações que precisam acontecer na minha cidade, para que aconteça na minha vida. Você pegou isso para a gente encerrar? Existem algumas coisas que acontecem ou que acontecerão primeiro na minha cidade, para que de fato possa acontecer e perpetuar na minha história, na minha vida. Então repita comigo: a minha cidade, que tem um sobrenome, chamada de cidade maravilhosa, vai ser de fato a cidade maravilhosa. Diga assim: vai ser de fato a cidade maravilhosa. Porque aonde nós colocarmos os nossos pés, para onde nós estendermos as nossas mãos, os destruidores vão embora. Você compreende? Por isso que eu falei que o nível da sua voz seja compatível com o nível da sua visão. Que o nível da sua visão, coloca essa frase pra gente, também seja compatível com o nível da sua voz. Voz e visão precisam caminhar juntas. Voz e visão, deixa eu repetir, voz e visão, eu encerro, precisam caminhar juntas. Deus está te dando voz profética, voz apostólica, mediante a visão que Ele já te deu. Ele já te deu uma visão. E você vai caminhar em cima da visão que Ele te deu. Vocês não entenderam? Você vai caminhar em cima da visão que Ele te deu. É isso que nos importa. É entender que Ele vai te dar. Vai abrir o teu horizonte. Vai abrir a tua visão. E vai te impulsionar a abrir a tua boca. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que o nível da visão seja compatível com o nível da sua voz. É o que Deus está te dando. Essa é a primeira mensagem em cima do mesmo texto. E eu quero poder liberar sobre a sua vida uma visão apostólica, uma visão profética, e uma voz capaz de transmitir tudo aquilo que você está vendo. No nome de Jesus, diga: Deus, eu vi. Quando Deus me chamou ao ministério pastoral, e que minha pastora chegou diante de mim e disse assim: Alexandre, ela disse: diácono Alexandre, de que jeito que você quer servir a Deus? Em pé ou deitado? Quando ela acabou de falar, eu perdi as forças da minha perna. E quando eu vi, eu estava com o rosto prostrado no chão. E naquele exato momento, com meu rosto prostrado no chão, eu digo: Deus, eu quero te servir de pé. E naquele momento Deus me deu a visão. Me deu a visão de um galpão com trabalhadores uniformizados. Estou te falando isso diante do Espírito Santo. Não é porque eu tenho isso hoje aqui, não. Foi a visão que Deus me deu antes de tudo acontecer. E naquele dia eu estava ali prostrado e eu comecei a sorrir. E Deus falou: é isso que eu vou fazer na tua vida. Deus está te dando uma visão hoje. E através da visão que Ele está te dando, Ele está ampliando a tua mente. Está dizendo: filha, filho, pode abrir a tua boca. Pode abrir a tua boca. Pode abrir a tua boca. Pode abrir a tua boca, porque grande
grandes são as coisas que eu vou fazer através da tua vida. Você vai ser a instrumentalização do Espírito Santo nesses dias. Cante conosco assim, ó. Oh, aleluia. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Aleluia. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Você consegue ver os destruidores indo embora? Digno da minha vida, tu és, Senhor. Os demolidores indo embora. Eu sou teu. Oh, aleluia. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte de salvação. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Repita comigo, eu vou construir. E eles virão. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, eu quero te entregar nas tuas mãos a Marli, Senhor. O texto está dizendo aqui que ela está